Olá pessoal, esse vídeo é a parte 2 da análise do livro Mastering of the Dynamics of Innovation, do James Utterback. Então ele vai passar por uns casos práticos, ele vai analisar o caso das lâmpadas incandescentes, né? A lâmpada imersa num bulbo de vácuo e com filamento, isso já era conhecido e pesquisado por outras pessoas. O grande desafio era você chegar numa lâmpada que tivesse durabilidade, que a luz se mantivesse por algum tempo. Então, o Thomas Edison ele chegou, depois de testar milhares de filamentos, ao filamento de carbono, com uma determinada dimensão. E chegou aí num prazo de 179 horas de duração, que era razoável. Mais tarde, ele concluiu que o filamento de bambu acabou sendo usado por 14 anos pela empresa do Edison, porque durava mais. Então, a invenção não se resumia à lâmpada, mas todo o sistema de geração de energia, distribuição, fusíveis, cabos, sistema de medição, soquetes, uma série de desenvolvimentos subsidiários foram necessários para você ter um sistema de iluminação funcionando. Essas centenas de invenções, elas foram conseguidas pelo Centro de Pesquisa de Menlo Park, que o Edison fundou. Um dos primeiros laboratórios de pesquisa nas empresas, né? É importante que a tecnologia anterior era iluminação a gás. E você tinha os canos para levar o gás. O Edison ele aproveitou esses canos para levar os fios elétricos. Então ele soube como fazer uma tradução da tecnologia antiga para a tecnologia nova. No sistema a gás você também tinha medidores de consumo. O sistema elétrico também vai ter. Então a linguagem do Edison se ajustou aos clientes do sistema antigo. A indústria de gás, por sua vez, aconteceu um fenômeno interessante. Ameaçado pelas lâmpadas elétricas, ela promoveu inovações. Em 1883, foi inventado aí essa manta de metal em torno da lâmpada que intensificava a iluminação. Tá? Essa invenção ela chegou a ameaçar o sucesso inicial da indústria de lâmpadas incandescentes do Edison, que ainda demorou 12 anos para se tornar lucrativa. Isso por causa desse plus aí da indústria antiga, já estabelecida de gás. O Edison, em 83, ele já detinha 215 patentes, e mais 300 pendentes. Já produzia 75% das lâmpadas do mercado. Ele agiu de uma bastante agressiva com as patentes dele, com processos até 1892 contra os concorrentes. As principais patentes do Edison começam a expirar em 1892. Tá? Essa daí é uma das primeiras, 1880. Depois de 1892, poucas invenções de produtos tiveram. Você teve a invenção do filamento de carbono, que foi substituído pelo de tungstênio em 1904 por europeus e é considerada como a última grande inovação do produto. O que se viu dali em diante, né, é estabelecido esse modelo dominante de lâmpada incandescente, você buscou otimizações no processo de fabricação das lâmpadas. Em 1938, surgiu aí uma ruptura. Uma empresa nova, Sylvania, praticamente tinha pouquíssimo participação no mercado, ela introduziu as lâmpadas fluorescentes, capturando 20% do mercado. Então, você pode ver então que essa indústria de lâmpadas ela é caracterizada por três ondas, né? Então, você tem a iluminação a gás, a iluminação incandescente, do Edison, e a iluminação fluorescente, da Sylvania. Tá? Nas máquinas de escrever, também o Utterback havia notado também essas três grandes ondas, que eram as máquinas manuais, as anteriores a Hamilton, né? As máquinas Hamilton, as máquinas de escrever da Hamilton, lançadas pela Hamilton, manuais,
Depois você teve as máquinas elétricas do IBM e os computadores pessoais, com um teclado também diferenciado. Em todos esses casos, os outsiders trouxeram as novas tecnologias. Nunca foi a empresa já estabelecida, sempre uma empresa nova surgindo com a tecnologia. São todas invenções de produtos, né? E produtos que ele chama de assembled, né? Produtos que envolvem várias partes, vários componentes. O Edison, ele, entre as estratégias que ele usou para conseguir mercado, né? Ele teve que disputar também com a corrente alternada que estava surgindo. Os sistemas dele foram desenvolvidos em corrente contínua e ele, para ganhar as licitações, né, ele fazia exibições em público mostrando o quanto era perigosa a corrente alternada. A primeira cadeira elétrica, a execução na cadeira elétrica, foi feita com o gerador da Westinghouse, de gerador de corrente alternada. E o Edison deu grande publicidade disso, para mostrar que o sistema dele era mais seguro, né? Mas não adiantou. Em 1895, o Tesla e o Westinghouse, eles construíram a primeira usina hidrelétrica no Niágara, nas cataratas do Niágara, e iniciaram a eletrificação, baseada em corrente alternada. Então, essa ideia de modelo linear da inovação, que você segue da pesquisa básica, vai para o desenvolvimento de um protótipo, coloca lá no mercado e é um sucesso comercial, ela é questionada pelo Utterback, né? Porque os exemplos da máquina de escrever e da lâmpada mostram que nessa primeira fase de definição do produto, que o modelo dominante não está definido, existe uma interação muito forte aí com o mercado, que ele modela a nova inovação. Então não se trata de algo pré-concebido, como no modelo de linear, é uma coisa que vai sendo construída com o mercado. A inovação do produto no início, depois ele assume uma forma de inovação de processo, ou seja, a dinâmica da interação ela muda de produto para processo. Então, essa dinâmica é muito mais complexa do que o modelo de linear de inovação sugere. Para uma empresa que responde de uma forma bem-sucedida à inovação, em um ambiente caracterizado pela incerteza, é fundamental que os indivíduos atuem em grupos e que tenham uma redefinição constante das suas funções e tarefas. Por quê? Porque você está sempre entrando com inovações e tendo que redefinir essas tarefas. Fundamental também é a comunicação lateral dos setores da empresa com outros setores com que ele não está diretamente ligado hierarquicamente. Então, isso é o que define o que eles chamam de empresa orgânica. É uma empresa que ela tem os links, né, os feedbacks bastante afiados, né, para aumentar as capacidades de coleta de informação e resposta para a tomada de decisão. Foi o que aconteceu com a máquina de escrever, onde naquela fase fluida do início, né, houve ali uma realimentação muito forte ali com o mercado, você tem que estar bem antenado com o que está acontecendo para responder àquela demanda e chegar no modelo dominante. À medida que a produção se torna sistemática, com a crescente interdependência das unidades da empresa, isso vai tornando cada vez mais difícil inovações radicais. Você vai criando uma estrutura na empresa que está tão engessada com aquela inovação, que se você vier com uma outra inovação, você vai ter que praticamente redefinir a empresa toda, e isso vai ser um custo muito grande. Então, quando uma empresa perde o seu caráter orgânico, ela começa a acontecer o quê? A migrar sua capacidade empreendedora. A empresa deixa de ser empreendedora e ela passa a focar nas questões de gestão e controle. Frequentemente nessa etapa, o empreendedor original sai da empresa. Foi o caso do Steve Jobs, da Apple, que saiu para a Next, e o Robert Noyce, que saiu da Fairchild para a Intel. Então, o controle passa a ser a regra.
Outro ponto que ele chama atenção é a característica do mercado. Quando a tecnologia está no início, na fase fluida, as participações de mercado de cada empresa podem variar muito. Por exemplo, antes do aparecimento do modelo dominante do automóvel, em 1923, as fatias de mercado variavam tanto que, com base na venda de 1903, você jamais imaginaria quem seriam os 10 líderes do mercado em 1924. Porque eu estou num rodízio ali muito grande, as pessoas estão disputando o modelo dominante. Então, a existência de um modelo dominante, um exemplo é o avião DC-3, que ainda é hélice, não é a jato, é a hélice. Os jatos só surgiriam em 1950. Ele implica umas poucas e significativas empresas dominantes produtoras, ou seja, quando o modelo dominante se estabelece, a tendência é que o mercado afunile em um oligopólio. Algumas poucas empresas vão se especializar nesse modelo dominante e ganhar escala nesse modelo. Então, a fase de competição de produtos, da fase fluida, né, segue uma fase de competição de custos, automação, processos, mas não inovações radicais de produto. O modelo do Otterbeck ele mostra que a competição parte de um ambiente com muitas empresas, lá no começo, na fase fluida, cada qual com seu produto, disputando ser o modelo dominante, até chegar, uma vez definido o modelo dominante, chegar numa fase de oligopólio, em que algumas poucas empresas vencedoras fabricam produtos ali dentro do modelo dominante. Então ele chama atenção disso, ou seja, quando a IBM lançou o IBM PC, a Apple, que fabricava o Apple II, ela não perdeu, pelo contrário, ela ganhou. Porque estamos numa fase em que o modelo dominante já está definido. É um computador que tem um monitor, tem um disco rígido, tem um teclado. E a Apple estava segura que ela tinha um mercado bom, ela tinha um produto bom. O IBM PC entrando, seria uma grande empresa, IBM entrando no mercado, ela ia aumentar o mercado. A credibilidade das pessoas no computador, como modelo dominante, ia aumentar. E a Apple ia acabar ganhando com isso, na ampliação desse mercado. Então, esse é o modelo do Otterbeck, né? Você tem uma primeira fase, que é uma fase fluida, é o início, é uma fase de incertezas, você tem uma competição em busca do modelo dominante, existe a emergência de novos mercados, novos profissionais, inclusive. No caso de computador, surgiram aí os programadores. No caso da máquina de escrever, surgiram aí os datilógrafos. Novas expertises são exigidas dos recursos humanos, né? E os processos ainda são ineficientes, porque ainda está se fabricando em pequena escala. A segunda fase é uma fase de transição, que há uma demanda crescente, exige fábricas com maior escala, então estamos otimizando os processos de fabricação, automatizando linhas de produção. O foco está então em otimizar as características do produto. O número de concorrentes começa a cair, porque você começa a ter uma escala muito grande e nem todo mundo consegue ter essa escala. Então, o número de concorrentes cai para uma situação meio de oligopólio. Então, os processos de inovação tornam-se cada vez mais interdependentes, de modo que mudanças no produto tornam-se cada vez mais custosas e difíceis. E, por fim, uma fase que ele chama fase específica, né? Ele não chamou de fase madura, tá? Ele chamou de fase específica, porque o objetivo é produzir um produto específico, com um alto nível de eficiência. As inovações são cada vez mais incrementais e cada vez mais difíceis, vão escasseando com o tempo. Existe uma ligação muito próxima entre os processos e os produtos. Aqueles processos, eles só vão servir para aquele produto mesmo. Está muito customizada a coisa. É o momento agora do gestor de qualidade e não mais do inventor. Há um trade-off, né? um equilíbrio que tem que ser garantido entre inovação e eficiência da produção. E a inovação, nessa fase, perde o foco. A padronização aqui é o foco. Aí ele vai para a seguinte pergunta. A fase específica, então, é o fim do ciclo? Bom,
ele dá um contraponto a isso. Por exemplo, você tem o que a gente chama de manufatura flexível, ou customização da produção em massa, que é uma estratégia de produção que se caracteriza pela capacidade de produzir itens ou serviços que atendem às preferências individuais dos clientes. Um exemplo é esse sistema dessa empresa japonesa, fabricante de bicicletas. Então, que o consumidor ele senta lá num protótipo e o sistema ajusta todas as especificações para otimizar a bicicleta para aquela pessoa e cria um modelo em 3 minutos. Então, o mesmo computador irá controlar os robôs e chegar a um produto personalizado. Então, esse é um outro modelo que dá uma sobrevida aí à fase específica. Com relação às ondas de inovação, ele chama atenção para que, com relação ao número de empresas, tá? Naquela primeira onda de inovação, então na máquina de escrever, quando surgiu a máquina de escrever, a primeira onda de inovação, o número de empresas na fase fluida, você pode ver por esse pico da curva, ele é um pico mais elevado, tem mais empresas. Uma vez que o modelo dominante se estabeleceu, quando chega a segunda onda, tá? Então a segunda onda seria as máquinas de escrever elétricas, né? Essa segunda onda já vai pegar um número menor de empresas novas entrando nessa segunda onda, porque nós estamos já dentro de um subgrupo. Então, pega uma onda um pouco menor do que a primeira, porque o impacto vai ser menor. Quando você saiu na primeira onda, o impacto de uma máquina de escrever em relação ao que tinha antes foi um impacto maior do que você sair de uma máquina de escrever elétrica para uma máquina de escrever. Há um impacto, mas é um impacto menor do que da primeira onda. É isso, muito obrigado.